Quando meus pés tocam o chão e meu corpo se levanta no equilíbrio de existir, percebo o peso e a carga de todos os tempos de conquistas sobre o imponderável, como um herdeiro de fragmentos do universo arranjados nesta frágil figura que sou. Sinto a responsabilidade de estar presente numa ordem que se equilibra na ponta dos pés à beira do admirável abismo do caos cósmico, que oferece a matéria-prima da criação para que eu continue a sua ordenação em qualquer lugar que eu esteja presente. Cada vez que me vejo pronto, percebo o peso de todos os saberes, de um imenso conhecimento cósmico contido em cada fibra do meu corpo, em cada gene que me integra e ordena, em cada neurônio que impulsiona a minha vida. Vamos conversar um pouco? Olá, minha gente, mais uma vez aqui com vocês, eu, Dácio Vilar, coordenador do projeto CEF, o Centro de Estudos e Formação para o Envelhecimento, um projeto que nós tocamos junto e dentro da Casa de Maria, Centro de Apoio a Dependentes. Estamos trazendo o máximo possível a discussão, o estudo generalizado, ou seja, o estudo aberto, o estudo com todas as pessoas que se interessam, e boa parte delas está preocupadas com o que será esse envelhecimento em massa da população, o que será essa longevidade que os demógrafos nos mostram agora, que já não é mais questão de muita gente envelhecer. Agora nós estamos rumando para a longevidade humana. Ou seja, agora que nós exigimos dos nossos cuidadores em termos de saúde, né? O sistema médico, o sistema de produção de fármacos, de químicos, a engenharia de diagnóstico, ela vem colocando à nossa disposição uma quantidade imensa de recursos que faz com que a gente possa prever, diagnosticar com muito tempo de antecedência o desenvolvimento dos males do envelhecimento, problemas articulares, problemas cardíacos, problemas de recursos do nosso sistema nervoso central, ou seja, do nosso sistema geral de percepção das coisas e do nosso cérebro que processa essas coisas todas. Tudo isso agora nós podemos ter a antecipação da informação. Então nós fizemos outras séries aí atrás e resolvemos agora fazer uma série específica sobre quem será ou o que será a nossa grande ajuda nesse processo de envelhecimento. Se nós tivemos previsto aí até o final do século passado que o envelhecimento acontece a partir dos 60 anos, né? A pessoa já é considerada idosa, e que esse desenvolvimento dos 60 até 70, 70 e pouco seria o último período da vida, né? Que vinha chamado de melhor idade, idade prateada, um monte de nomenclaturas que não quer dizer nada com a realidade que, na verdade, nós vamos enfrentar. Na verdade, nós vamos ultrapassar esses limites, já estamos ultrapassando. Quando eu nasci, a expectativa de vida era 47 anos, hoje é 77 anos. Ou seja, a minha geração, ou a nossa geração, dos que são mais envelhecidos hoje, ultrapassou em 30 anos a expectativa de vida dos seus avós. E nós estamos caminhando, continuamos caminhando para mais algum envelhecimento aí na frente. Eu acabei de fazer 79 e tenho certeza que vou poder continuar aqui conversando com vocês, trazendo a minha contribuição nesse debate,
por mais alguns anos, né? Com clareza mental, com recursos. É lógico que eu percebo que o meu físico não é mais o mesmo, eu não ando na velocidade que andava antes, eu não penso com a mesma clareza que eu pensava antes, eu tenho que elaborar mais o meu pensamento, eu tenho que buscar auxílio na biblioteca, eu tenho que buscar auxílio nas informações que hoje são em quantidade enorme pela internet. Tudo isso vem ajudando o meu envelhecimento, o envelhecimento de toda essa geração que me acompanha lá do final da Segunda Guerra Mundial, do começo da última metade do século passado. Entramos nesse século com uma previsão de que nós podemos chegar a 2050 com uma idade bastante avançada. Entramos nesse século ultrapassando os limites de uso do planeta, que já era grande, com 6, 7 bilhões de habitantes, e agora, em novembro de 22, nós chegamos a 8 bilhões. E é previsto pelos demógrafos que nós vamos chegar na década de 50 com 10 bilhões e 300 milhões de habitantes sobre a Terra. A Terra não tem condição, o planeta não tem condição de nos abrigar nessa quantidade, o oxigênio começará a faltar, a degradação do planeta para maior plantio, maior criação, maior retirada de recursos debaixo da terra, vai fazer com que a terra, as nossas matas sejam como estão sendo degradadas e nosso oxigênio, a nossa água, os recursos de vida vão começar a faltar, né? E então nós estamos num período muito importante, esses 27 anos que nós vamos viver daqui para frente, e eu espero estar junto com vocês, né? Esses 27 anos que nós vamos viver daqui para frente, até a década de 50, vai ser significativo para o que nós vamos aprender. Eu tenho uma visão cosmológica das coisas, eu acho que o universo está nos pregando uma grande peça, ou então nos chamando a atenção. Vocês não podem mais se reproduzir na quantidade que vinham reproduzindo. Vocês vão ter que reduzir o seu uso e o seu abuso em cima desse planeta. Vocês vão ter que aprender muito mais ou usar muito mais a inteligência que vocês desenvolveram nesses 60, 65, 70 anos de vida. Agora, fiquem aí no planeta. Vocês é que vão ajudar a resolver os problemas que o planeta vai ter pelo mau uso que as gerações que vocês representaram, que vocês participaram, de quem vocês herdaram conhecimentos, de quem vocês herdaram hábitos, de quem vocês herdaram genes, de quem vocês herdaram a formação dos seus neurônios. Vocês vão ter que ajudar esse planeta a corrigir esse grande problema. Bem, então o que nós temos aqui hoje para começar a conversar é que recursos nós temos. Se nós fizemos tanta bobagem no passado e nos julgávamos inteligentes, como é que nós vamos fazer no futuro, quando a gente vai ficar mais velho e com menor possibilidade de ajudar em alguma coisa? Aí é que está a questão. O universo está nos dizendo que nós vamos ter as melhores qualidades daqui para frente para ajudar a formar isso. Eu vou fazer uma apresentação técnica de algumas informações fundamentais para a gente usar. Eu, como não estou decorando bem as coisas, eu faço as minhas fichinhas de anotação para poder falar. O nosso universo tem 13,7 bilhões. 13 bilhões e 700 milhões de anos é que se sabe hoje que surgiu o universo. A Terra, do jeito que nós viemos a ocupá-la, ela surgiu há 4 bilhões e 500 milhões de anos. Veja só, recursos do universo em expansão vieram formar a Terra quase que 9 bilhões de anos depois, né? O primeiro hominídeo, ou seja, aquele ser, aquela espécie que iria nos levar para o que somos hoje, iríamos trazer para o que somos hoje, surgiu há 5 milhões e 500 mil anos atrás.
O Australopiteco, que é o primeiro da série que começou a formar o homídeo, o Homo, surgiu há 3 milhões de anos. A última glaciação da Terra, que encheu de gelos nos polos e reduziu a chuva no centro, no Equador, na região do Equador e, portanto, provocou uma seca imensa, porque não chovia, o nosso hominídeo conseguiu passar, o nosso australopiteco conseguiu passar por essas provas, morando em cavernas, morando em barrancos, morando em árvores altas onde os predadores não conseguiam chegar. E nesse período comia as carcaças que era deixada pelos predadores maiores. Depois de dias de alimentação dos maiores, eles chegavam ali para poder se alimentar. Dessa forma, eles conseguiram ultrapassar esse período difícil. A última glaciação, então, foi há 12 mil anos. O Homo sapiens, que é o nosso primeiro, a base da evolução do hominídeo para nós, o primeiro Homo sapiens é identificado há 200 mil anos. E o avanço do Homo sapiens, depois de passar pela glaciação, inclusive, né, ele veio se dar com a primeira marca da evolução das condições do cérebro e do saber humano com a invenção da escrita há 6 mil anos. Aí, daí veio a agricultura, daí veio um monte de conhecimentos e nós estamos chegando aqui agora com um cérebro que, com o Australopithecus, que era de 3 milhões de anos, esse Australopithecus tinha um cérebro de cerca de 300 e poucas gramas, num crânio muito grande, mas que tinha um maxilar enorme, porque ele comia tudo que tinha pela frente, galho, folha, raízes, raspava os ossos que sobravam de carcaças, né? Eles tinham que ter uma mordida muito forte. Então, quando a alimentação dele começou a mudar, ele começou a diminuir o maxilar e deu possibilidade de criar dentro desta caixa craniana um cérebro que foi para 1.400 gramas, que é o cérebro que nós temos hoje. A possibilidade que ele tinha de cerca de 30, 40 milhões de neurônios, nós temos hoje 86 bilhões de neurônios. Eles tinham cerca de 40 bilhões e nós temos hoje 86 bilhões de neurônios. Isso quer dizer que nós aumentamos a capacidade criativa, principalmente a agricultura e a escrita e a leitura, depois que foi difundida para todo mundo, criou uma capacidade desse cérebro trabalhar com símbolos postos no papel, postos numa tábua de argila, postos em algum lugar, num papiro. E aí ele começou a desenvolver. Nós sabemos que o nosso ancestral mais fora do Homo, que é o chimpanzé, que é de quem algum tipo de gorila e fundamentalmente o chimpanzé ele tem 98% de igualdade genética conosco. Ou seja, nós somos muito parecidos geneticamente com ele, mas nós desenvolvemos o quê? Desenvolvemos um cérebro. E é esse cérebro que é a nossa máquina de travessia para esse futuro incerto, desconhecido ainda, porque nós nunca vimos ninguém viver 110, 115, 120 anos, como nós vamos chegar, provavelmente, logo depois, ou até lá, a década de 50. São 27 anos, né? Provavelmente um pouco depois da década de 50. Não que nós todos vamos chegar, mas uma boa parte da vanguarda do envelhecimento, da longevidade, vai chegar aos 120, é o que se presume a capacidade dessa estrutura. É essa a máquina, é esse o recurso que nós vamos conversar nessa série de conversas sobre
como nós vamos nos preparar para a longevidade. As pessoas que são da minha geração, que estão aí nos seus 80 anos aproximadamente, vão precisar se organizar para esse caminho, porque elas vão viver mais algum tempo, mais 8, 9, 10 anos, né? Que já é bastante para a nossa idade, né? Mas as pessoas que estão envelhecendo, que estão saindo aí da vida produtiva aos 68, 69, 70 anos, ou às vezes até um pouco antes, vão precisar preparar uma estrutura de conhecimentos que possibilite essa caminhada em direção à longevidade. E é sobre isso que nós vamos conversar nessa série. Hoje nós ficamos por aqui. É um prazer imenso estar com vocês. A gente tem uma felicidade muito grande de poder captar, buscar e trocar informações e buscar livros. Hoje eu já não tenho mais condição de ter livros, porque já não cabe mais aqui, então estou trazendo tudo para os aparelhos de leitura e poder desocupar esse espaço para a minha cadeira poder deitar melhor, para eu poder conversar mais à vontade. Gente, é um grande prazer estar aqui. Nos ajude nessa pesquisa. Entrem de cabeça. As pessoas que fazem divulgação científica estão às pencas pela internet, publicando material de grande interesse. Muitos papers que estão saindo de trabalhos nas universidades estão sendo disponibilizados dentro de certas plataformas, como o Cielo, por exemplo, né? O Cielo, né? E a gente pode captar esses textos, ler, ou até, se for necessário, baixar para poder fazer uso depois. Muitos desses textos são gratuitos, outros têm um valor lá de custo de manter a plataforma, e eles vêm todos de dentro das universidades e de dentro dos divulgadores científicos. Eu comecei o meu trabalho para cá logo no começo dos anos 2000, com pesquisas científicas trazidas aí pelos melhores autores de livro. Hoje elas estão à disposição em grande quantidade na internet. Você vai encontrar de tudo. É necessário conversar para fazer uma filtragem. Eu muitas vezes acreditei em coisas que não divulguei porque não tinha comprovação, mas assim que as comprovações começam a aparecer, e o conhecimento do cérebro hoje é o momento da humanidade. Nós primeiro conhecemos a nossa organização mental em sociedade, a filosofia. Depois nós conhecemos a política, que nos organiza em responsabilidade dentro da sociedade. Depois nós nos conhecemos com a expansão da nossa mente para a área espiritual, para a área da ficção, para a área da especulação de coisas, para achar pontos de trazer de volta. Depois nós começamos a conhecer o nosso corpo, olhar o corpo, dissecar o corpo. Até bem recentemente, até hoje nós estamos descobrindo coisas novas, transplantes, coisas que a gente pode fazer a partir do nosso corpo. Agora, no final do século XIX, principalmente, nós começamos a conhecer a mente, o comportamento mental, o comportamento psíquico, a psicologia, a psiquiatria e a psicanálise se desenvolveram de uma forma maravilhosa. Agora, nas portas do século XX, a neurociência, ou a ciência do sistema nervoso central, ou seja, do cérebro e todas as suas ramificações de sensibilidade, sentimentos e conhecimento, hoje é o maior campo de pesquisa do ser humano. O que está acontecendo na área tecnológica não vai criar um ser tecnológico que pense como nós. Nós somos os únicos que vamos pensar e, a partir do nada, tirar ideias e essas ideias serem testadas e aplicadas na realidade. Nós temos a grande capacidade da expansão mental, da busca, até na imaginação, de soluções para depois trazer tudo aquilo para a realidade. Vamos lá! Até a próxima semana. Grande abraço a todos.